Boa noite a todos. Então vamos novamente aqui, estamos, né, reunidos, queiramos que seja com Deus, com Jesus, com toda a equipe de Frei Fabiano, para o nosso encontro semanal, essas palestras que estão dando um pouco de acolhimento para a gente, enquanto não pode ser feita as sessões, né, presenciais, que esses estudos possam estar nos fortalecendo junto à equipe espiritual que sabemos que estão conosco nesses momentos, né? Então, vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que já somos, com esses conhecimentos, com essa doutrina bendita que estamos tendo acesso, com esses encontros semanais, né, de todos os estudos, com os amigos espirituais nas nossas noites e com vocês, nosso grupo, né, de encarnados que nos reunimos juntos para encontrarmos um pouco de paz de espírito, de equilíbrio e sejamos sim uma família espiritual. Agradecemos a Deus, então, por tudo que recebemos, pela nossa condição de poder ter esses conhecimentos. E pedimos por todos aqueles que sabemos se encontram em dificuldade, aqueles que estão em hospitais, em asilos, orfanatos, aqueles que pensam em suicídio, aqueles que estão nas ruas, no abandono, enfim, ajuda Jesus a todos, e principalmente nesse momento aqueles que estão em hospitais, em suas provas tão difíceis, né, que foram escolhidas, alguns puderam escolher, outros estão aqui resgatando, né, com a dor da doença, mas estão encontrando também a condição de se elevarem nesse momento. Pedimos por todos, Senhor, fortalece a cada um de nós, para que tenhamos coragem, tenhamos fé, tenhamos força. E vamos então à nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros. Livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá. Nós falamos ainda do livro Desobsessão, né? Na última semana nós terminamos ali com o capítulo 13, que era referente ao dirigente. Vamos retomar então no capítulo 14, né? Todo esse livro ele fala, todas essas que nós estudamos, já que falamos em palestras anteriores, nós estamos falando sobre o preparo ainda da reunião, né? Então vamos lá, pontualidade é o item 14, né? O capítulo 14 desse livro. Pontualidade, tema essencial no cotidiano, disciplina da vida. Administrações não respeitam funcionários relapsos. Em casa, estimamos nos familiares os compromissos em dia, os deveres executados com exatidão. Habitualmente, não falhamos no horário marcado pelas personalidades importantes do mundo, a fim de corresponder-lhes o apreço. A entrevista com o industrial, a fala com o ministro de Estado. Nas lides da desobsessão, é forçoso entender que benfeitores espirituais e amigos outros desencarnados se deslocam também de suas obrigações graves na vida superior a fim de assistir-nos e socorrer-nos. Então eles têm lá também as suas atividades no plano espiritual, como nós sabemos,
Nós não paramos quando vamos para o plano espiritual e temos aqueles que já têm condição de trabalho, aqueles que têm condição de estar atuando, né, já em favor de ajudar pessoas e tudo, têm obrigações e largam, né, deixam as obrigações para quando tiverem esses horários conosco. Então a pontualidade é sim uma parte importante do nosso trabalho, do nosso preparo para a sessão, porque eles estão lá aguardando a gente e também tem muita responsabilidade, tem muitas outras coisas para fazerem, né, e eles deixam tudo para estarem conosco naquele dia, naquele horário. Então a nosso esforço também do lado de cá, né. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão assume um caráter solene. Não haja falha de serviço por nossa causa. Não se pode esquecer que o fracasso, na maioria das vezes, é o produto infeliz dos retardatários e dos ausentes. A hora de início das tarefas precisa mostrar-se austera, entendendo-se que o instante do encerramento é variável na pauta das circunstâncias. Aconselhável que se feche disciplinarmente a porta de entrada alguns minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião, tempo esse que será empregado na leitura preparatória ou na prece, né? O item 15, mobiliário para os trabalhos, veja que eles falaram de tudo, né, para que a gente fizesse corretamente. Não tem um ritual, mas o preparo é importante para que não se perca o horário da sessão destinado à ajuda aos desencarnados, encarnados que chegam ali buscando o auxílio, que a gente utilize para essas coisas. Então tudo é preparado antes, né? Essa parte do mobiliário vocês não veem, mas a sala é preparada, é a parte física aqui, né? Que a gente já viu que as salas são higienizadas ali pelos espíritos, né? Para que a gente tenha paz, tenha calma, o ambiente fica tranquilo, é retirado todas os miasmas que a gente chama, que são as vibrações deletérias, né? Antes eles passam e fazem esse trabalho, e também tem o trabalho físico, né? Da arrumação, da limpeza, e aqui no caso também do mobiliário. O mobiliário no recinto dedicado à desobsessão não apenas necessita estar escoimado, né, ou liberado, limpo, né, de objetos e apetrechos que recordem rituais e amuletos, símbolos e ídolos de qualquer espécie, mas também deve ser integrado por peças simples e resistentes. A mesa deve ser sólida, as cadeiras talhadas em madeira, lembrando, sem adorno desnecessário, a austeridade de uma família respeitável. Então ele fala que os móveis devem ser simples, mais resistentes, para não ter nenhum problema ali, né, durante a sessão, e quanto menos adorno melhor, né, para que a gente tenha, só para a gente imaginar, tem espíritos ali que têm 30 anos, estão ali desencarnados, tem espíritos que estão séculos, né? Vai estranhar uma cadeira diferente, uma cadeira despojada, moderna, então não pode, por isso que tem que ser simples, uma coisa clássica que dá a condição de ser ali para todas as épocas, né? Se tivermos de acrescentar algo, aditemos 2 bancos igualmente de madeira, para visitas casuais ou para socorro magnético, esse ou aquele companheiro do grupo quando necessite de passe à distância do círculo formado em comunhão do pensamento. Evitarmos tapetes, jarros, telas, enfeites outros, porquanto o recinto é consagrado, além de tudo, ao alívio dos espíritos sofredores ou alienados mentais autênticos, necessitados de ambiente limpo e simples, e capaz de auxiliá-los a esquecer ilusões ou experiências menos felizes vividas na Terra.
Então, tanto do lado físico quanto do lado espiritual, quanto mais simples, né, melhor. A gente não ter jarro de água, porque vai parecer uma coisa assim que tem algum ritual com aquela água da sala, né? Não ter tapete, porque as pessoas também têm idade, ali os, né, físicos que estão visitando, os encarnados, então pode tropeçar. Então, evitar tudo que é desnecessário, não tem a necessidade, né? Ele fala aqui no 16 sobre as cadeiras ainda. Olha, as cadeiras para reunião merecem apontamentos particulares. Evite-se o uso de poltronas que sugiram a sesta, quer dizer, o sono, né, o repouso, porque às vezes as pessoas vêm cansadas aí do serviço, não é que é para uma cadeira que não tenha condições de sentar, mas se for muito confortável, o que acontece? Né? Num ambiente que é mais escuro, já a cadeira muito confortável, vai ficar convidativa ao repouso, que ele fala aqui, convidativa à sesta, né? Evite-se também, olha, utilizemo-nos de cadeiras pesadas na constituição para frustrar os impulsos de queda ou de agitação excessiva, habituais nos médiuns em transe, mas construídas de um estilo singelo, como o espaldar amplo e alto que suporte com firmeza os ceareiros empenhados no socorro espiritual aos irmãos perturbados, além no plano físico. Então, assim, as cadeiras resistentes, porque a gente sabe que pode ter agitação, né? Principalmente no momento da incorporação, na saída, existem alguns espíritos que vêm bastante perturbados, né? E se as cadeiras forem muito leves, ele pode fazer barulho, provocar situações. Quanto uma estrutura mais sólida, isso tudo é evitado, né? Evite-se também as cadeiras desconjuntadas ou rangedoras, que só ruídos desnecessários e perturbações outras provocam no ambiente. Então, as cadeiras firmes, né? Que possam ter um trabalho tranquilo ali, tanto para o médium que vai incorporar, como para o médium esclarecedor, que ele possa ter um acesso. Tudo isso foi pensado já desde antes, né? E veio em psicografia para o livro, através do Chico e do Valdo Vieira. O outro capítulo aqui é da iluminação. A iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz do recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, com capacidade fraca, 15 watts, por exemplo, de vez que a projeção de raios demasiados intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais, diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com apoio nos recursos medianímicos da equipe. As lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos, para evitarem também acidentes. Nas localidades não favorecidas por energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. Então nós já fazemos, né, que é comum nas reuniões de quarta-feira, as luzes apagadas, porque tem janelas, a gente utiliza a luz ali da lua mesmo, do luar, que entra através das janelas, e só usa as lâmpadas que ele fala aqui no momento das leituras, não é isso, pessoal? Então, é tudo dentro da doutrina, como foi falado, como foi orientado, e a gente procurando fazer o preparo correto, vamos possibilitar com maior facilidade. É um problema menos para a gente
resolver, né? Então, deixando tudo em ordem, a sessão também já começa, já se inicia, né? Uma produtividade melhor quanto à questão dos espíritos ficarem mais calmos, de estarem ali também, já chegam antes, né? Então, eles já vão se adequando àquele clima, aquele momento, né, o ambiente onde eles chegam, o que é difícil para eles mudarem de ambiente, muito mais do que nós quando chegamos na casa, né. E aí eu trouxe aqui, do Livro dos Espíritos, na parte da introdução, tem o capítulo 8º, ele vai falar sobre a questão que a gente já comentou, né, algumas pessoas desacreditam de que precisa tudo isso, não pode faltar, não pode nem ir numa festinha, não pode ir em outro lugar quando a gente vai trabalhar. Então existe toda um preparo, né, para a gente, até do ambiente, como vocês viram, né? E Kardec aqui comenta sobre perseverança, né, que a gente tem que ter o nosso esforço nesse capítulo, nessa introdução aqui na parte 8ª. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de atingir um trabalho. Não poderíamos dar essa qualificação àqueles que julgam a priori levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade, nem o recolhimento necessário. Saberíamos menos ainda dá-las a certas pessoas que, para não faltar à sua reputação de pessoas de espírito, se empenham em procurar um lado burlesco, né, um lado de divertimento aí nas coisas mais verdadeiras, ou julgadas tais por pessoas cujo saber, caráter, convicção dão direito ao respeito de quem se vangloria de educado. Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se abstenham, não vão, né? Ninguém sonha em violentar suas crenças, mas que queiram, pois, respeitar as dos outros, né? Muitas pessoas já chegam também na casa, falam, eu queria participar da reunião de desobsessão. A gente sempre fala, olha, tem que passar na orientação, tem que ver se você pode participar desse momento, né? Se essa é a sessão que você já deve participar, porque é muito sério, gente. Não pode ir lá por curiosidade, por divertimento, quero ver como é, quero ouvir, né? Quero ver os fenômenos. Não funciona assim, né? E nós temos que, os participantes dessa sessão têm que desestimular esse tipo de comportamento, né? Sempre que quiser alguém participar da casa, passar na orientação, se for aquela sessão, ela vai ser encaminhada, né? E nós vamos aumentando o número de pessoas que vão ali ser ajudados. Mas a gente precisa saber que é um compromisso sério, é como a gente falou já também, os espíritos estão ali desde a semana anterior preparando esses encontros, preparando amigos que vão ali nos encontrar e também desafetos, que é para a gente começar a resolver a situação desde já, né? Que muitos de nós vamos lá, a maioria, né? Por não estar muito equilibrado. Então a gente tem que ter todo um respeito, também já foi falado, como se entrássemos em um hospital. Muitos doentes estão ali, muitas pessoas que aguardam esses encontros durante muito tempo, vai ser colocado ali situações,
vai ficar exposto, né, a algumas situações, então não é lugar de brincadeira nem de curiosidade. E Kardec continua. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que lhe dá. Deve-se admirar de não se obter frequentemente nenhuma resposta sensata a questões graves por si mesmas, quando são feitos ao acaso e a queima-roupa, no meio de uma multidão de questões extravagantes. Uma questão, aliás, frequentemente é complexa e exige, para ser esclarecidas, questões preliminares ou complementares. Quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, começando pelo princípio, seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige por acaso a um sábio uma questão sobre uma ciência da qual não sabe a primeira palavra, obterá algum proveito? O próprio sábio poderia, com maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e frequentemente, por isso mesmo, ininteligível, ou pode até parecer absurda e contrária. Ocorre exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso. Mas, como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Então, é continuidade, perseverança, esforço, buscar o entendimento, conhecimento, né? Então, dissemos que os espíritos superiores não vêm em reuniões sérias, e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. Desculpa, eu vou repetir. Olha, dissemos que os espíritos superiores não vêm, esqueci de falar, senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam. Como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis, o campo, então, fica livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas, em que se torna numa tal reunião uma questão séria? Aí será respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de jovens lançássemos essas questões: o que é a alma, o que é a morte e outras coisas também recreativas. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós, em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias, só então obterei grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com alunos negligentes. Então, cabe a nós o estudo, a continuidade, a participação, a nossa vontade em estar cumprindo esse preparo, os espíritos que estão ali, né, que vêm para esse trabalho conosco, eles sabem o que a gente está fazendo, o nosso esforço, né? Então, se queremos comunicações sérias, queremos ter a oportunidade de estarmos junto com esses espíritos, precisamos ter esse comportamento. É o que Kardec fala, né, na introdução do Livro dos Espíritos. E eu vou continuar, então, com o Evangelho segundo o Espiritismo, também por Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, que fala do homem de bem. Não é muito diferente, tudo que a gente vai ouvir é uma síntese, né? Olha só, o verdadeiro homem de bem
É aquele que pratica a lei da justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. O homem de bem tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as suas vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. O homem, possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque vê todos os homens como irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam com ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, este falta o dever ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe ele mesmo que tem necessidade de indulgência e se lembra das palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não se compraz em procurar o defeito dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. O homem de bem não tenta valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito.
do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação das suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, tratam-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para esmagar com seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe estão assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem do bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz às demais. A gente lê, né, e aí a gente percebe quanto falta pra gente ainda, né? E veja que eles falam que esse é um roteiro bastante seguro, porém não é, a relação completa das qualidades que a gente tem que alcançar. É bem, né, bem forte, era pra gente ler todo dia isso. Todo dia, não esquecer, né? Principalmente que Frei Fabiano fazia, Francisco de Assis, né? A análise, né? Hoje a gente tem que se analisar, perceber o que a gente não fez corretamente e se propor amanhã de ser melhor do que hoje, né? Cada dia melhorar um pouco mais. Esse roteiro de luz, eu falo que é um homem de bem, esse é o capítulo de cabeceira para a gente ler e tentar fazer, um por um, né? Um item por item, são muitos, né? Mas são todos que nós precisamos adquirir essas virtudes, né? Virtudes que foram ensinadas por Jesus, né? Foram praticadas, inclusive, para a gente aprender como é para ser, como é para ser. Então a gente pode buscar aqui um roteiro e cada dia tentar fazer, né? Uma coisa não é difícil, é que a gente tem muito erro ainda, tem muita tendência, a luta, o esforço, e como eles falaram no livro dos Espíritos, tudo, o preparo, a perseverança, o nosso esforço faz com que esses espíritos se aproximem da gente e nos ajudem. Quando a gente for ver, não é tão difícil assim, não é tão pesado, né? A gente consegue, não pode desistir se a gente for um aluno, né? Um discípulo sério, um aprendiz do Evangelho, né? A gente vai conseguir pouco a pouco e vamos conseguindo também essas amizades que a gente gostaria, que a gente fala tanto que gostaria de ser, estar unido com esses espíritos amigos, né? Esse é um caminho. Eles estão aguardando que a gente entre nesse caminho e eles estarão nos acompanhando. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus, vamos encerrar nosso estudo, fica a reflexão, fica pensamento, né? O hábito da gente chegar à noite, se perguntar, né, se a gente fez todo o bem que podia no dia de hoje, se a gente não conseguiu, né, se a gente errou, se a gente falhou em algum momento, né, respeitar todas as pessoas, fazer tudo que o nosso próximo queria, como se fosse para nós mesmos, né, o que a gente gostaria que fizessem conosco. Então todos os detalhes ali. A gente
enumerar à noite, né, e pedir a Deus, a Jesus, novas oportunidades no dia seguinte para a gente seguir esse roteiro e conseguir, né, cada dia fazer um pouquinho mais, cada dia ser esse homem de bem que a gente acabou de ler, de ver esse novo conhecimento, né, que ele seja de nossa cabeceira, que ele possa ser memorizado para que a gente no momento da prova consiga fazer corretamente. Tá tudo aí, gente, a doutrina tem tudo, né? É nosso esforço, nossa perseverança, nossa boa vontade. E os espíritos amigos estão nos amparando com certeza para que a gente consiga. Então eu desejo uma boa noite a todos, que a nossa noite também seja produtiva, no sentido de encontros no plano espiritual, com esses amigos que vão nos orientando, que vão cuidando de nós, né? A todos os nossos familiares, encarnados, desencarnados, a nossa casa, que ela tenha a proteção, o amparo de Deus e de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.